Olá, essa é a 7ª aula da nossa disciplina de Física e Matemática e o assunto de hoje é a solução de D'Alembert. Essa aula é essencialmente uma continuação da nossa discussão da aula 6, a aula anterior que tivemos. Esse é o plano do que nós apresentaremos aqui. Nós vamos colocar o problema da corda vibrante como um problema de valor inicial, estabelecendo certas condições iniciais para o problema, e depois vamos resolver a equação de ondas, ou melhor, vamos estabelecer a forma precisa da função de onda, da solução da equação de onda em termos das condições iniciais. Então, recordando, o problema da corda vibrante assim, envolve a resolução desta equação diferencial, a chamada equação de ondas, uma equação que surge em muitos problemas de física, é uma equação de derivadas parciais, onde a função U é uma função de duas variáveis que dependem de x e do tempo t. C é uma constante que nós já vimos na última aula, representa uma velocidade de propagação de ondas. Isso se estabeleceu quando nós provamos que a solução geral da equação de cima tem esta forma que aqui está para quaisquer funções a e b. A primeira função, a de x menos ct, representa uma onda que se propaga da esquerda para a direita com velocidade c, e a segunda representa uma função que se propaga da direita para a esquerda também com velocidade c. Fora isso, a e b são bastante gerais, são arbitrárias como solução geral da equação. Acontece que em muitos problemas nós estamos interessados em fixar certas condições iniciais. Nós desejamos, por exemplo, que o perfil inicial da corda, em t igual a zero, seja fixado por uma função u0 de x, ou seja, nós desejamos que em t igual a zero, u de x e t seja uma função u0 dada, e nós desejamos também, em muitos problemas, que a velocidade inicial da corda, a velocidade transversal de cada ponto da corda, que é a derivada parcial de u em relação a t, seja fixada num certo valor, em cada instante de tempo t, representada por uma função v0 de x. Então, nós estamos interessados em resolver um problema de valor inicial, na qual nós procuramos soluções para esta equação que aqui está, e nós já sabemos a forma geral das soluções, elas estão expressas aqui, e, ao mesmo tempo, nós desejamos fixar estas condições iniciais para o nosso problema, e a questão que tudo que nós temos que fazer é saber como determinar as funções a e b em termos das funções u0 e v0. E nosso objetivo no que segue é justamente mostrar como isso é feito. E se nós fizermos isso, nós teremos então obtido uma solução para esse problema de valor inicial, que agora envolve uma equação de derivadas parciais. Em aulas anteriores, nós encontramos soluções de vários problemas de equações de condições iniciais, sempre, no entanto, envolvendo equações diferenciais ordinárias. Aqui nós temos um problema simples, que pode ser tratado de maneira exata, envolvendo uma equação de derivadas parciais com condições iniciais fixadas. Pois vamos lá, então, na nossa tarefa de determinar as funções a e b em função de u0 e v0. E para isso nós procedemos da seguinte maneira. Vejam, antes de mais nada, que esta imposição aqui está nos dizendo que a função u0 de x tem que ser u de x e 0. E se eu colocar t igual a 0 aqui e aqui, nesses dois pontos da equação, eu terei o u de 0x igualado a de x mais b de x. Isso é o que está nessa próxima equação, que vocês aqui veem. U de x de 0 é a de x mais b de x. Por outro lado, se eu pego a outra condição, essa condição aqui, ela nos diz que a velocidade v0 de x é a derivada parcial de u em relação a t, calculada em t igual a 0. Bom, quanto vale a derivada parcial de u em relação a t? A derivada parcial de u em relação a t é muito fácil de calcular. A derivada dessa expressão vai ser menos c a linha, é uma função de uma única variável, recordem-se, e a derivada parcial desta expressão aqui em relação a t vai ser c vezes b'. Então, deixa eu me escrever aqui num canto que
a derivada parcial de u em relação a t, segundo esta expressão aqui, vai ser dada por menos c a', a derivada de a, calculada em x menos ct, mais c b' de x mais ct. E colocando t igual a zero, então a gente conclui que V0 se expressa em termos de A' e B' dessa maneira como aqui está. Com isso a gente tem duas expressões que relacionam U0, V0 e as funções desconhecidas A e B. E tudo o que nós queremos fazer daqui para diante é resolver essas equações e invertê-las e expressar A e B em termos de A0, de U0 e V0. Então, tudo que nós vamos fazer agora são truques para inverter essa equação e obter com isso as funções A e B. Bom, o primeiro passo para fazer essa inversão consiste em fazer o seguinte. Deixa eu pegar esta expressão aqui, calculada em dois pontos, x, não x como eu escrevi aqui, mas dois pontos, um que eu chamo de z e outro que eu chamo de y. Se eu somar U0 de z a U0 de y, evidentemente eu vou ter essa expressão que está do lado direito. Vejam, U0 de z tem que ser A de z mais B de z, aqui eles estão, A de z mais B de z, enquanto que U0 de y tem que ser dado por A0, A de y, mais B de y, e aqui estão eles, A de y mais B de y. Já já vocês vão entender por que razão nós estamos fazendo isso dessa forma. Por outro lado, se eu olhar agora essa expressão, eu posso fazer o seguinte com ela. Eu posso integrar essa expressão em relação a alguma variável, digamos S, para S variando entre y e z, justamente os mesmos y e z que eu escolhi na primeira equação. Se eu integrar essas duas expressões aqui nesse intervalo de y a z, o que é que eu terei? Eu terei, bom, essa constante c eu passo para cá, fica aqui dividindo a integral, e eu terei uma integral de b', deixa eu me escrever aqui, integral de y até z, de b' de s ds, isso é o mesmo que b calculado em z, menos b calculado em z, menos b calculado em y. É o que vocês veem aqui, b calculado em z, menos b calculado em y. E por esse outro termo aqui, a integral fornece menos a de z mais a de y. E agora, a razão de a gente fazer isso é a seguinte, olhando para essas duas expressões, para essas duas linhas aqui, esta primeira linha e a segunda, a gente percebe algumas coisas interessantes. Uma delas que tem alguns termos que se repetem, e se repetem com sinais trocados. Vejamos. Nesta primeira linha que aqui está, aparece, por exemplo, A de z. Na segunda, aparece menos A de z. Na primeira linha, aparece B de y. Na segunda, aparece menos B de y. Então, vejam, se eu somar ambas as equações uma à outra, alguns desses termos do lado direito vão se cancelar. Este termo aqui vai se cancelar com este, e este outro aqui vai se cancelar com este aqui. Os demais se somam. Por exemplo, aqui eu terei A de y, e aqui também A de y, e aqui eu terei B de z, e aqui também B de z. Então vejam, quando eu somo essas duas expressões, eu terei do lado esquerdo isto aqui mais essa integral, e do lado direito eu terei duas vezes A de y mais B de z. Ou seja, nós obtemos essa expressão que vocês veem aqui. Aqui é a soma dos dois lados esquerdos das duas equações, e do lado direito nós temos duas vezes A de y mais B de z. Certo? Agora vejam, eu faço o seguinte, eu pego essa expressão aqui do lado direito, divido por 2, certo?
E x, y e z são arbitrários. Eu escrevo y como sendo x menos ct e z como sendo x mais ct. E aí, com essas escolhas, a equação de cima pode ser escrita desta forma, como vocês aqui veem. Aqui nós temos A de y, aqui está o y, mais B de z, aqui está o z, eu estou escrevendo y como sendo x menos ct, e z como sendo x mais ct. E do lado direito nós temos a expressão correspondente, tem esse fator meio aqui, que vem desse 2 que está aqui em cima. E onde tem u de z, eu terei o zero de x menos ct, desculpe, está aqui. Onde tem o u de z, esse termo aqui, ele aparece agora nessa posição. O zero de x mais ct, eu estou escrevendo z como sendo x mais ct, e esse termo aqui vira o zero de x menos ct, que é esse termo que aqui está. Os limites de integração viram x menos ct para o y e x mais ct para x. Bom, por que eu fiz tudo isso? Porque agora, vejam, eu obtive dessa forma uma expressão para combinação A de x menos ct, B de x mais ct. E como nós já vimos anteriormente, essa é a expressão que fornece a solução u de x e t do nosso problema. Ou seja, o que nós obtivemos é que a solução do nosso problema de valor inicial, na qual a gente procurava uma função, dentre todas as funções que há no mundo, satisfaz a equação de ondas e satisfaz as condições iniciais sobre o zero e v0, essa solução finalmente está expressa aqui. U de x e t depende da função zero, a condição inicial, dessa forma, na forma de uma combinação 1 meio de o zero menos x menos ct, o zero de x mais ct, e depende de v0 através desta expressão que aqui está, através dessa integral entre x menos ct e x mais ct. Essa solução que vocês veem aí é muito antiga, ela foi obtida no século XVIII por um matemático francês muito importante chamado D'Alembert, e ela é conhecida como solução de D'Alembert. A solução de D'Alembert, portanto, da equação de onda expressa diretamente a solução da equação de onda, U de x e t, em termos das condições iniciais U0 e V0. É uma solução muito importante e há muitas consequências interessantes que podem ser extraídas da mesma. Para finalizar e sumarizar a nossa aula, nós encontramos uma solução geral de equações de onda em uma dimensão sujeita a condições iniciais, que fixam posição e velocidade transversal em cada ponto no instante de tempo, digamos, t igual a zero, e essa solução é chamada de solução de D'Alembert, e como nós veremos com a evolução desse curso, a gente pode utilizar essa solução para diversas coisas interessantes. Nós vamos futuramente, por exemplo, estudar com ela soluções de cordas vibrantes com extremos fixados e outras coisas que são de interesse em física e em outras áreas da ciência. Como bibliografia, eu menciono aqui esses mesmos textos, em particular o capítulo 21 dessas notas, que contém o mesmo tratamento que vocês viram aqui apresentados da solução de D'Alembert. Muito obrigado.